Boa tarde a todos e a todas. Aqueles e aquelas que nos acompanham presencialmente, muito obrigado. Muito obrigado também àqueles e aquelas que nos acompanham pela internet para o nosso evento sobre a lei e a tecnologia da evidência digital. Esse é um evento organizado em parceria entre o INSPER e a Universidade da Geórgia, e nós temos hoje uma hall de experts no assunto, tanto do seu ponto de vista da sua atuação, da sua pesquisa, da sua atuação acadêmica, quanto do seu ponto de vista da sua atuação na prática. E a diversidade em termos de background e áreas de atuação desse painel é algo que nos deixou especialmente contente. O tema, obviamente, se tornou ainda mais relevante em função da necessidade e da frequência da produção de provas digitais e uso delas no contexto de processos judiciais e inquéritos nos últimos anos em razão da pandemia, mas é um tema que já traz dificuldades para as autoridades, traz dificuldade para quem advoga na área e traz dificuldade para nós, pesquisadores na academia, porque o número e a complexidade dos problemas envolvendo como adaptar todo um arcabouço de escolhas e de legislação em relação à prova no processo para provas produzidas no contexto digital, o número de dificuldades e a complexidade dessas dificuldades é bastante grande. Então, isso foi o que nos motivou a realizar e organizar esse evento. Nós vamos ter uma apresentação inicial do professor Thomas, já vou apresentá-lo, e depois teremos 3 falas do nosso palestrante e das nossas palestrantes, e aí eu também, quando forem falar, eu apresento os riquíssimos e valiosos currículos e áreas de experiência profissional e acadêmica antes de cada pessoa falar. Eu acho que assim fica mais adequado. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso convidado aqui estrangeiro, né? Todos são convidados que o INSPER recebe, mas o convidado que o Brasil recebe, nesse caso, é o professor Thomas Kadri. Ele é professor assistente da Faculdade de Direito da Universidade da Geórgia, lá com afiliações em jornalismo e comunicação de massa e estudos da mulher. O trabalho do professor Thomas envolve liberdade de expressão na internet, privacidade, e já foi publicado em diversas revistas e periódicos acadêmicos, como a UCLA Law Review, Texas Law Review e o New York Times. O professor Thomas é criado na Inglaterra, mas ele obteve o seu PhD na Yale Law School e o seu bacharelado de Direito, o seu JD, né, o seu Juris Doctor, na Universidade de Michigan, além do seu MA na Universidade de St. Andrews. Ele também trabalhou no Tribunal de Apelações dos Estados Unidos e um dos tribunais distritais dos Estados Unidos. Então, professor Thomas, muito obrigado pela sua participação e sinta-se à vontade para nos agraciar com a sua palestra. Muito obrigado, Ivar, pelo convite. Eu vou falar principalmente em inglês. Eu falo inglês muito melhor que eu falo português. If I speak in Portuguese, there won't be any time to hear from everybody else. It'll take me too long, so please forgive me. But I'll try and hear your questions in Portuguese if you prefer to ask them that way. I'll do my best to understand. And maybe if my translator here, the wonderful Ivar, might whisper a few words in my ear. It's lovely to be back at INSPER. This is a place with many fond memories for me. I was a visiting researcher here in those years ago before the pandemic, and it's lovely to be back. Thank you so much for having me and for welcoming me, and thank you to my fellow panelists for joining me here today. I'm going to talk today about a project that I'm working on, a collaboration with some computer scientists. I'm still in the very early stages of this project, so it still has a lot of room to grow, a lot of room to develop, and so I'm eager to get any reactions at this very early stage and to learn from you all as well.
But to give it a bit of backdrop and to what motivated me to pursue this project, we all know, of course, that the rise in data generated by the digital technologies that we now use for so many facets of our life brings with it certain realities about how we are monitored and tracked, and our conduct, our behavior, our actions, our communications are now recorded in a way that they never once were. And technology is always within reach. These devices that we have, that I have right here, that we all have in our pockets. There's some fascinating statistics out there about 12% of people apparently use their cell phones in the shower. I don't know how they're doing it, but apparently it's true. But maybe a little more seriously, there's a recent study, I think a couple of years ago, that said that we generate about 1.7 megabytes of data per second on average as a person. And in fact, this is something that has been around for now quite some time, but the rate of escalation of this generation of data is significant, right? I think we're at now 90% of data that exists apparently has been generated within the last 2 years. So it just shows the scale at which we're now operating and the pace at which this is still changing. It's not a brand new phenomenon, but the scale at which it's happening, I think, is something new and interesting. And so with this rise of data comes about, I think, some promises and some pitfalls, right? The promises of these technologies are considerable on an individual and on a social level. And they also have a lot of promise in an area that I'm going to focus on, law enforcement, right? So with the increased tracking of human activity, there is increased chance that we'll have evidence to show wrongdoing, to show and substantiate harm that people face. I do a lot of work on technology-enabled abuse, the way in which intimate partner violence, for example, is now increasingly facilitated through technology. One of the biggest challenges that people who face this kind of abuse and harm have is it's very difficult to prove their experience. Well, there's some promise in the fact that we are increasingly tracked through our technologies to help people prove what they've experienced. But with those promises come some real risks, right? Both in terms of the dependency, the reliance that we all have now on these devices, which in turn generates more of the data that I've talked about. And then mainly, right, my focus here, and I think the focus of a lot of us on privacy, right, on our interests in privacy. There's that famous New Yorker cartoon from the early days of the internet. On the internet, nobody knows you're a dog. Well, now everybody knows that you're a dog, right? There's enough data out there that if you're a dog and you're using a computer, it probably knows that you're a dog, and probably knows a lot about all of us. Even if we're not directly sharing the information from the inferences that one can draw, you can learn a lot, right? So how do we navigate these competing considerations, the promises and the pitfalls of this rise of data as evidence? Well, for me, at least, as a lawyer, right, I'm going to think about it, at least in part, as how do we navigate this? Well, how do we regulate it? And when I say regulate it, I don't just mean law, right? I'm certainly drawing here very much on Lawrence Lessig and other scholars who have talked about regulation in more capacious terms, broader terms, to mean the many ways in which we might enable and constrain human behavior. And law is just one way in which we can do that. Right? And so Lessig famously had this image of the dot with the 4 arrows going on it as the different ways in which we might regulate a given entity that's represented by the dot. We might do it through law. We might do it through social norms and customs. We might do it through markets. We might do it through architecture. And in the digital age, the principal form of architecture that might do a lot of that regulating, that enabling, constraining of human behavior, is going to be the technology itself, right? Which led him to coin his famous phrase that code is law, right? Code is law in the sense that it can really set the boundaries of what is possible often when we're using technology. And so the scope of our project that I'm working on, which is generously funded by the National Science Foundation back in the US in an initiative to try and get computer scientists
and lawyers, particularly privacy-focused lawyers, in the room and talking and working with each other, right, is to look specifically at digital devices, and especially cell phones, right, but other tablets and even wearable devices and smartwatches and things of that nature, they all fall into this general category, right? But to focus on the data that is generated and stored on our devices, and think about ways in which access to that data, particularly by the government, could be regulated through these various forces, law being a. And so I won't spend a great deal of time talking about American law in granular detail, because I think actually the principles behind it will hopefully be more broadly applicable beyond the United States, and I want to be able to engage with you all as an audience and your legal culture. But in the US, at least, a big source of regulation for privacy and technology and those two interacting is going to be constitutional rights surrounding when a government can search you, right? And so this is governed by the Fourth Amendment to the US Constitution, and the basic nuts and bolts of that say that searches need to be reasonable, right? You can't be subject to unreasonable searches. But putting a little bit more behind that concept, we know that at least in the US, what is reasonable is often determined by whether law enforcement gets a warrant to search the thing that they want to search, right? And in order to get a warrant, and in order for the warrant to be valid, right, this authorization that a court will give a police officer or another member of law enforcement to conduct the search, these warrants also have certain requirements under the Constitution. They need to be backed by probable cause, which just means that there's some fair probability that there's going to be evidence of a crime in a particular place. And the warrant needs to describe with particularity, right, with some degree of specificity, the thing that is going to be searched, right? And one of the main reasons why these protections are in our Constitution in the United States is a fear of what existed before, and in my homeland, back in England, of general warrants, right? This idea that you used to be able to get these very broad permissions to conduct sweeping searches, not necessarily of a particular place or even of a particular person, but just officers were authorized to go out there and search very broadly. And so the idea behind these requirements under the Fourth Amendment in the United States is to more narrowly circumscribe the scope of a search. So what does all this have to do with phones, right? So courts, faced with the rise of digital evidence, have tried to navigate what this might mean in the context of a cell phone, right? And initially, some courts were very open to the idea that, well, we should just treat a phone just like any other physical object. If I want to search this bag that's right here, it's a physical object, I might get a warrant to search it, and that means I can just rummage through it, and I can look for everything that's in there, and if there's evidence of the crime in there, great, I can use that then in a prosecution. And a phone is just like that, it's another physical object. And so one of the consequences of that way of thinking is that one of the very powerful exceptions to the warrant requirement in the United States was you can search people when you arrest them. So if you have reason to arrest them, you can search just generally in their pockets and the things that they have on them, incident to that arrest. And so if you have a cell phone on you, which all of us do nowadays, officers under that idea basically could conduct this search of a cell phone. And the Supreme Court said, no, that can't be right. In part because of the huge privacy interests that exist in the data that is stored on our cell phones. It's not the same as looking inside your glove compartment in your car or inside your bag or inside your wallet. It just can't be the same rules for something like a cell phone. But what did the Supreme Court say you needed instead? Well, they basically said officers need to get a warrant. We need some sort of neutral judge to look at the evidence that you've got already. And if they think that there's maybe evidence on the cell phone, well, then officers can get a warrant. So this puts a lot of weight on this judicial determination of when to grant a warrant to search a cell phone. So then that was maybe, let's think about that as kind of stage one, generation one of searching cell phones. That's now out of the window. So we're into generation two, right? And there,
courts were again faced with, okay, well, we've got this warrant requirement now. So what does that mean? Does that mean that if officers come and say, yeah, we suspect this person of committing a crime, and we know that there's often evidence of crimes on cell phones, let's just give them a warrant to search the phone? Is that narrow enough? Is that particular enough? Does that give due weight to the privacy interests? And so some courts said, yeah, that does. Basically, you can get a warrant to search the phone, and searching the phone, it's not that different to the regime that existed before. Searching the phone is kind of like searching the bag. So long as you've got a warrant, you can search any and all data on the cell phone. You can extract it all, look through it, and find the stuff that you need to support your case. This is, I think, where the project that I'm working on intervenes. It says, are these types of warrants that basically say any and all data, is that constitutionally appropriate, will be the frame within which I put it, but for our purposes, is that adequately protective of the privacy interests that are at stake, right? Does that state with sufficient particularity that the evidence that's within the cell phone, right, is all of it is up for grabs once you can get a warrant for the phone? Or is there a way to further narrow it to better strike that balance between these competing considerations? The promise of using evidence to show potentially wrongful, harmful, or illegal conduct, and the privacy interests that are at stake. And so I guess the kind of animating question behind my research agenda now is, how might a privacy conscious judge, if they were so moved to do so, how might they go about narrowing the scope of a search warrant if they didn't think that saying any and all data is the right balance there? And so we might think of many different ways in which that it could be narrowed conceptually, right? You might say only data of a certain type is allowed to be searched, right? You might say only data from particular apps, or only data from apps of a certain type, only apps that allow you to take photos, to bring in a broader category. You might say only data that has associated with it some sort of geographic location that seems relevant to the underlying offense that we're talking about. So to the extent that data is associated with a particular place, you're only allowed to search that data. So location could be another one. Time is another one. A lot of data comes with it, associations of time. So that could be another way. And then some of the more tricky and ambitious ways in which it could conceivably be narrowed is keywords is a little bit tougher of an ask, right? If you're looking into a case of harassment, you could generate a certain number of keywords and related words and use certain natural language processing techniques or machine learning in order to conduct searches that are only responsive to those types of keywords. And then one step beyond that would be a topic-based limitation. So only data related to theft of trade secrets. And in an ideal world, right, the technology, this hypothetical technology that does not exist, to be clear, could give to law enforcement only responsive data, only data that can be justified along the lines, right, that it is actually supported by probable cause and is sufficiently particularized in that way. And so that's in part what I and my colleagues are trying to do, is to test the outer boundaries of how much technology can help us move us a little bit further along here. Or is this just a problem that right now, at least technology cannot solve? In which case, are there other legal or institutional measures that we might do and use to narrow the scope of some of these very broad device searches? And I'll just end here with a few kind of reflections on what's maybe motivating this project beyond just what I think is maybe an interesting legal and technical issue to think through that courts are still grappling with, right? I think it's hopefully a fruitful project just on that basis, but I think it can really start to hopefully tell us something more about collaboration between lawyers and technologists and what that might look like going forward. How those types of conversations and collaborations
right, should be structured in a way that is going to actually have lawyers interacting and engaging with technologists, and technologists doing the reverse as well, because these problems are obviously not unique to the context of searching devices. There are all sorts of ways now in which law and technology interact, and thinking about the ways in which, right, those who are trained, who have expertise in these distinct fields, might usefully have conversations and dialogues and work together, I think is important. But it's also, I think, important to think about the ways in which these tools are likely to have effects in the real world beyond simply my devices being searched and my privacy interests are being impacted. In the United States, at least, we know that criminal law has significantly racially disparate effects, especially at the level of street-level policing and at who is getting the attention of prosecutors and police. So the rules that we set here are likely to have significant impacts, disparate impacts on different communities, right? And so if we have a system that has a great deal of discretion given to law enforcement to, only look at the data that's extracted that's relevant to a particular case, right? The discretion that is offered there at least carries with it, I think, a heightened risk of disparately affecting certain communities, right? Particularly poor and Black communities in the United States. And so that is something that is at least important to me in thinking about the ways in which the law and the technology in this space are going to operate. And then finally, for me at least, again, this is not just about investigating crime, right? The type of searches that are conducted here have application well beyond just somebody who is suspected of criminal activity has their device searched. It might be somebody who is claiming to be a victim of wrongful conduct, right? They may want to turn over their device in order to share evidence to substantiate the experience that they have had, right? Well, are they going to do so if that effectively means turning over their entire life? That exposes not only their own privacy interests, but the privacy interests of anybody with whom they communicate with or have some sort of data on their device that is not strictly tied to them, right? There's a lot, I think, of work and thinking to be done on these social dimensions of privacy, right? Too often we think of privacy in really individualistic terms, but it has this rich social dimension. And so anytime we are talking about privacy interests, I think we need to think in those broader terms as well. And that's what I hope that this project can do as well. I'm going to stop there because I'm eager to hear from others. But thank you again for inviting me to speak. And I look forward to the rest of this conversation. Obrigado, professor. Nós temos a oportunidade rica aqui de debater com ele, de fazer perguntas e também de ouvir, debater e fazer perguntas a mais 3 pessoas aqui. E a nossa, então, agradecendo, né, a sua abertura, o seu keynote de abertura, que já indicou várias perguntas possíveis, ou pelo menos vários caminhos possíveis de se desenvolver uma discussão sobre situações de custo-benefício, inclusive, e situações difíceis de identificar o apropriado equilíbrio entre a proteção de garantias processuais, direitos fundamentais de um lado, e a necessidade de investigação, e a necessidade, inclusive, de uso de provas digitais em investigações, em processos judiciais, inclusive para proteger direitos fundamentais, ou seja, há vários cenários aí onde esse equilíbrio é necessário e ele pode se colocar de maneiras diferentes. Vamos ouvir agora a professora Jaqueline Abreu. A professora Jaqueline está nos escutando? Estou sim. Perfeito. Então, eu vou só fazer a apresentação e já adianto que ela estava preparada muito antes do horário, ela entrou na chamada mais tarde, exclusivamente por culpa minha, que não tinha enviado ainda o link da chamada para a professora Jaqueline. Ela é doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogada, mestre em Direito pela Universidade da Califórnia, em Berkeley,
E o foco dessa pesquisa é justamente em Direito e Tecnologia, e também é mestre em Direito pela Universidade de Direito de Munique, na Alemanha, com foco aí em direitos fundamentais. O professor Jaqueline foi membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados, encarregada de elaborar o anteprojeto da Lei de Proteção de Dados para a Segurança Pública e Investigações Criminais. Foi assistente de pesquisa visitante do Berkman Klein Center da Universidade de Harvard. Foi aluna do Summer Doctoral Program do Oxford Internet Institute e coordenadora, mais recentemente, da área de privacidade e vigilância no Internet Lab, o Centro Independente de Pesquisa em Direito e Tecnologia. Professora Jaqueline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer poder contar com a sua palestra hoje. Muito obrigada, boa tarde. Eu queria começar registrando que é uma enorme honra para mim participar desse painel, desse evento hoje. Agradeço ao professor Ivar, ao professor Thomas, pelo generoso convite e também por acomodarem a minha participação virtual. Espero que nas próximas vezes já esteja presencialmente com vocês. Eu quero também dizer que, apesar de hoje eu atuar como advogada na área de tecnologia, hoje eu falo exclusivamente na minha capacidade acadêmica, refletindo pesquisas que eu conduzi nos últimos anos durante meu doutorado, inclusive acabei de concluir, e não reflete, portanto, a posição do meu empregador. Nesses minutos que eu tenho, eu gostaria de passar por 3 desafios que nós enfrentamos hoje no Brasil, quando nós falamos de provas digitais e processo penal, que são, eu diria, né, os limites da proteção constitucional de dados. Segundo, a fragilidade na aplicação de requisitos materiais para afastamento da privacidade. E um terceiro item é uma pouca criatividade no ferramental regulatório. Ouvindo a palestra, o keynote do professor Thomas, eu vou tentar temperar um pouco disso, do que eu tinha preparado para falar a partir do que ele falou também. Bom, primeiro desafio, né? E aí eu já perdoo porque eu acho que eu vou falar um pouquinho mais de direito brasileiro do que teria sido ideal. Ainda hoje, quando a gente fala e trata e estuda a proteção de dados no contexto penal aqui no Brasil, o paradigma que vem à tona é uma discussão sobre os contornos do sigilo de dados em investigações criminais. E nessas situações, como a gente sabe, o professor já falou, as autoridades de investigação elas estão investigando um fato criminoso, e, para tanto, elas requerem e são deferidas ou não uma medida de quebra de sigilo envolvendo dados, que é o meu foco aqui, dados bancários, dados telemáticos, dados biométricos, com a expectativa de que aquilo possa auxiliar na investigação. Para auxiliar, para lidar com essas questões, né, nós temos a Constituição Federal, o Código de Processo Penal, várias leis esparsas, como a Lei de Interceptações, a Lei Complementar 105 de Sigilo Financeiro, a Lei das Organizações Criminosas, o Marco Civil da Internet e o ferramental analítico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça desenvolveu ao longo dos anos. Uma distinção bastante famosa do nosso STF, que eles desenvolveram para delimitar o direito ao sigilo constitucional de dados, é aquele que distingue as informações estáticas, os dados em si, das informações que estão em fluxo, os dados que estão sendo comunicados, que estão em trânsito. E a proteção constitucional, se entende aqui no Brasil, se reservaria, entende o STF, né? Se reservaria a dados em fluxo. Hoje em dia, esse entendimento está sendo questionado por diversas frentes, né? Eu vou destacar 2. O primeiro é que o STJ já constatou, e o STF em decisões de turma também, que essa compreensão leva a diversas distorções normativas, como a conclusão, então, de que dados armazenados em um celular não seriam protegidos, né, de maneira alguma, porque tudo que está lá é estático. E acho que todo mundo aqui concorda que existe uma expectativa de privacidade muito grande sobre o celular, como o professor Thomas já colocou, e concordaria em dizer que é, no mínimo, muito estranho e parece errado que seja essa a conclusão, de que não há um direito à privacidade
sobre um celular, sobre o que a gente guarda no celular aqui no Brasil, porque dados estáticos não são protegidos. A segunda frente de questionamento é o direito da proteção de dados pessoais, né? Esse ramo tem avançado, hoje já se tornou um direito constitucional aqui no Brasil, e apesar de hoje a LGPD não se aplicar completamente para atividades de investigação criminal, os seus princípios se aplicam, né? E os riscos que essa lei busca tratar também existem no processo penal. Então, aqui nós temos mais uma força chegando que provavelmente vai provocar mudanças no entendimento do STF ou do STJ, ou assim, essa pelo menos é a esperança. Apesar disso, eu chamo já a atenção para uma nova tendência, e, aliás, isso conversa um pouco com a divisão que o professor Thomas estava propondo, mas aqui eu acho que para mostrar como ela pode ser usada de uma maneira perigosa, né? Já existe uma nova tendência, né, a de reservar a proteção constitucional aqui no Brasil para o conteúdo das comunicações, limitar, então, a proteção a certos aplicativos do celular, como o WhatsApp ou o aplicativo de e-mail. Aí, por outro lado, o seu aplicativo de fotos, a agenda, o histórico de pesquisa, de localizações, isso não teria proteção constitucional nenhuma. E aí eu deixo a provocação, né? Por que é que a gente tem ou não teria também o direito à privacidade sobre essas informações? Se um hacker, por exemplo, invadisse um celular de uma autoridade e só vasculhasse as fotos, a agenda, o histórico de pesquisa e de localizações, será que ele ainda não teria feito algo bastante errado, né? Então, por que é que a polícia, para acessar essas informações aqui no Brasil, nesses aparelhos, também não teria que seguir requisitos procedimentais? Aí eu chego na minha segunda ponto sobre requisitos materiais e como hoje se pensa requisitos materiais para quebra de sigilo no Brasil. Aqui no Brasil a gente pensa muito sobre o requisito formal da ordem judicial, né? Ou a gente pensa, por exemplo, que, como eu falei, da autorização judicial prévia para acessar um certo tipo de dado. Quando o Supremo Tribunal Federal firmou lá atrás essa distinção entre dados estáticos e dados em fluxo, ele estava se debruçando sobre duas coisas, né? Ele estava se perguntando duas coisas: se havia um núcleo de sigilo de dados que era inviolável e se era exigível que uma autoridade policial tivesse obtido uma autorização judicial prévia para acessar dados mantidos em um certo computador. Quanto à primeira pergunta, ele concluiu que não, sigilo sobre dados em computadores não era inviolável, não era no sentido de absoluto. E quanto à segunda pergunta, apenas observou que, bem, naquele caso existia uma ordem judicial prévia, porque existia um mandado de busca domiciliar, né? E aí, como o computador estava naquele domicílio, de repente, ok, aqui tudo bem, isso não foi mais discutido. Já num caso seguinte, também emblemático sobre esse tema, o STF entendeu que a polícia, numa situação de abordagem policial e flagrante, incidente, então, a uma prisão, ela podia averiguar, aprender e averiguar e analisar certo celular, porque ali só afetaria dados estáticos. Então, essa acabou sendo a compreensão que se perpetuou, né? Juntando essas duas decisões de contextos diferentes, concluindo-se, então, que o sigilo de dados estáticos merece menos proteção de forma geral e, em geral, também não precisaria de uma autorização judicial prévia para ser violado. Existem muitos julgados hoje aqui, caso do STJ, do STF, que tem pouco a pouco gerado uma fricção, uma certa nuance nessa compreensão, eu não conseguiria falar de tudo, mas eu quero destacar isso, como essa discussão foca em precisar ou não de uma decisão judicial prévia. Será que a nossa discussão se resume a isso, né? O professor Thomas ele também destacou como a figura do warrant é tão importante na jurisprudência nos Estados Unidos, mas o ponto que eu quero destacar é que ele mesmo elencou como existem requisitos materiais para esse warrant poder ser concedido, e aqui no Brasil pouco se discute esses requisitos materiais para um warrant. Então, por exemplo, né, a gente olha para como foi que apareceu nos nossos textos legislativos essa matéria. O Marco Civil da Internet, por exemplo, no artigo 7º, ele conversa com essa distinção que aparece na jurisprudência do STF
dividindo proteção de fluxo de comunicações e das comunicações privadas armazenadas, e nas duas oportunidades dizendo que é inviolável, salvo mediante ordem judicial. E aí fica parecendo que tudo que se precisa é de uma ordem judicial, né? E a gente realmente espera que o juiz faça uma análise criteriosa da narrativa policial e seja o primeiro guardião dos direitos no processo. Acontece que esse destaque formal para a autorização judicial, como algo meramente formal, como eu disse, adiantei, fragiliza a nossa discussão sobre elementos materiais aqui no Brasil, sobre o que é uma causa provável, sobre se há efetivamente uma suspeita contra aquela pessoa, se naquele contexto a autoridade policial efetivamente tinha autorização para fazer aquilo, se era necessário. Hoje nós vemos muitos casos, inclusive em tribunais superiores aqui no Brasil, que abandonam essa discussão completamente. A concentração, né, esse é o meu ponto que eu queria destacar aqui. Atualmente há no STF, né, uma discussão de um caso em que uma mulher ela foi assaltada ao sair de um banco. O ladrão ele derrubou o próprio celular dele, a mulher pegou esse celular, entregou para a polícia analisou diretamente e conseguiu, olhando pelas ligações que haviam sido feitas e por uma foto, identificar quem era o responsável. Esse caso tem um contexto muito específico de uma coisa que foi largada numa cena do crime, né? Esse episódio não era um celular que um suspeito estava portando, né? Era algo que foi largado, deixado numa cena do crime, abandonado. Se o STF decide, nessas circunstâncias, com base nesse contexto, sem olhar para outras variações contextuais, ou simplesmente aí decide que, bem, e reafirma que dados estáticos não são importantes, ou que certos tipos de dados não são, sem olhar para como isso pode repercutir em outros contextos, eu imagino que a gente ainda ficaria numa situação bastante complicada na nossa jurisprudência aqui no Brasil, e por isso eu destaco a nossa necessidade de resgatar esses elementos materiais. O último ponto que eu vou chegar é sobre o desafio regulatório, né? Então, como é que a gente lida com esse assunto? Eu acho que aqui converso um pouquinho mais com o professor Thomas, o projeto dele, apesar de ser também uma parte um pouco mais breve. A tecnologia hoje, ela certamente abre um leque muito grande de possibilidades sobre como regular a atividade policial, né, investigativa, e talvez a gente realmente deva discutir como é que a polícia deve ser equipada, não só para conseguir maior sucesso, maior eficiência nas investigações, mas para já vir, né, com essas novas tecnologias, já ter nelas embutidas certas proteções de privacidade, e o professor Thomas vinha falando sobre isso, né? Mas eu acho, olhando para o Brasil, que a gente ainda tem muita coisa a sofisticar antes de chegar lá, né? A gente tem muito a avançar no beabá do processo penal e das evidências digitais aqui, da nossa noção de privacidade aqui no Brasil, do que para chegar nessa discussão. A jurisprudência da Quarta Emenda dos Estados Unidos é riquíssima comparada ao que a gente tem aqui no Brasil. Mas, dito isso, efetivamente, eu acho que essa discussão sobre como a tecnologia pode auxiliar no processo penal, ela é inevitável e, em alguns casos, ela já se torna bastante urgente, né? Outro dia, eu vi uma notícia no site da Folha de que a Polícia de São Paulo agora tem um aparelho à sua disposição capaz de enxergar através de paredes, né? Pelo qual a polícia ela consegue avaliar melhor situações de risco, né? Como quando tem um refém, né, atrás da porta, ou se a polícia pode arrombar ou não, se aquele é o momento, entender melhor o que pode estar acontecendo dentro de um prédio, de um apartamento, algo assim, uma casa. E aí, o meu comentário aqui é no sentido de que o domicílio, né, como uma proteção da privacidade, talvez a proteção mais clássica que a gente tenha, né, e mais consagrada que a gente tenha.
E se a polícia vai começar agora a conseguir enxergar através de paredes, a gente vai precisar de muito mais do que uma autorização judicial prévia para regular esse tipo de atividade, né? Inclusive, pensando que esse é um tipo de aparelho que é pensado para lidar mais com situações de urgência, de emergência, ou então situações que, inclusive, pelas circunstâncias, exigem uma certa até discricionariedade policial, né? A gente vai ter que olhar, então, para essas nuances, para esses contextos e imaginar melhor como é que a tecnologia pode ser pensada e desenhada e implementada de uma forma a permitir que nesse novo cenário em que a autorização judicial não é suficiente para regular adequadamente essa matéria, a gente ainda tem algum tipo de controle social, algum tipo de mecanismo de responsabilização contra abusos, algum tipo de protocolo, alguém checando informações ou sinais sendo emitidos para que alguém controle isso em algum lugar. Tudo isso para proteger bem a privacidade. Esses eram os aspectos iniciais que eu queria destacar. Eu acho que eu acabei falando rápido demais. Eu ainda tenho alguns minutinhos, mas esses eram os pontos. Qualquer coisa sobra mais para as nossas perguntas e respostas depois. Obrigada. Muito obrigado, professora. De fato, nós contamos com novas intervenções, né, suas, professor Thomas, e, né, da professora Nathalie, delegado Thiago, que vão fazer as suas palestras na sequência. Acho que teremos tempo suficiente para isso. Contamos que as reflexões que cada uma vai fazer diante da fala dos demais pode trazer aí, suscitar aí novos problemas, novas perguntas. Então, passamos para a palestra da professora Nathalie Fragoso. Ela é advogada, e Davi Tangerino e Saulo de Carvalho, advogados em São Paulo, doutora em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e graduada em Direito pela mesma instituição. Ela possui o Certificado in den Grundzügen des deutschen Rechts e o LLM pela Universidade de Munique. É pesquisadora e autora de artigos sobre privacidade, proteção de dados e processo penal. A professora Nathalie atuou em casos paradigmáticos de direitos humanos no Brasil e em instâncias internacionais, e antes de integrar o DTSC, o atual escritório, foi coordenadora da área de privacidade e vigilância do Internet Lab de 2019 a 2021. Professora Nathalie, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por compartilhar as suas reflexões hoje. Muito obrigada, Ivan. Muito obrigada a todos e todas pela presença. Não sei se estou falando alto o suficiente, estou com a garganta um pouco prejudicada esses dias. Mas eu queria fazer uma intervenção aqui hoje sobre também acesso a dados, né, no âmbito de investigações criminais. Não queria olhar tanto para esse panorama regulatório, né, para esse campo dos requerimentos formais, e também não queria olhar muito para as questões materiais que já foram muito bem abordadas pela professora Jaqueline. Eu queria olhar um pouco para as questões processuais que são ensejadas quando a gente fala sobre acesso a provas em âmbito para investigações ou para persecução penal, provas digitais, no caso. E aí, um cenário é esse cenário que o professor Thomas abordou. A gente está falando de abordagens policiais ou flagrantes, em que há ali a apreensão de um dispositivo, e a discussão vai ser, eu preciso, né, de uma autorização específica para fazer uma busca, como que eu trato essa evidência, como que ela vai ser trazida ao processo, como que eu preservo a cadeia de custódia da prova. São questões absolutamente relevantes, inclusive foram abordadas em artigo pela Jaqueline também, em 2019, se eu não estou enganada, na Jaque. E se viu ali que o precedente do STJ, era necessário ali uma ordem judicial, fazer essa busca virtual, não estava sendo exatamente reproduzido em instâncias inferiores de maneira, digamos assim, predominante, sobretudo nos casos de flagrante, né? Porque nos casos de flagrante era ali considerado, acho que quase 30%, 70 e poucos por cento dos casos, era considerada lícita a prova que era obtida a despeito de não haver uma autorização judicial específica para aquela busca virtual, entre aspas.
Mas eu queria olhar agora, não para o acesso aos dados que estão na mão do investigado ou da investigada, mas para o acesso aos dados do investigado que estão na mão de terceiros, né, que estão ali sendo controlados por empresas de tecnologia. E eu queria falar desse assunto, porque é um assunto que tem levantado uma série de considerações sobre o que o manejo desses dados, normalmente, é feito de maneira que o acusado não tem ciência, provoca na estrutura do processo. A gente está falando normalmente de métodos ocultos de investigação. Está falando de obtenção de dados que se realiza mediante a ausência de notificação do investigado, que, conforme se argumenta, se tivesse notícia daquela intervenção na sua esfera de direitos, teria frustrado de alguma maneira essa medida de busca de elementos informacionais do processo. O que acontece, está falando de pedidos de quebra de sigilo de dados ou de interceptações telemáticas, no caso. E as preocupações que são geradas tanto têm a ver com as institucionalização dessas medidas, como crescente dependência dessas medidas também dos órgãos de investigação, a massificação dessas intervenções, a generalização desse tipo de providência nos processos, nas investigações brasileiras. Mas, para além disso, acho que as preocupações que vêm sendo verbalizadas dizem respeito ao fato de que esse momento pré-processual, nesse momento de investigação, está sendo conduzido sem que o réu esteja presente, ou seja, sem um contraditório, sem um contrapeso defensivo para essas investidas de produção de prova, por um lado. E, embora esse contraditório, né, porque a resposta é bom, também pode acontecer num segundo momento, contraditório diferido. Se, é claro, a cadeia de custódia tivesse sido adequadamente preservada, um conceito relativamente novo no Brasil, né, que já era aplicado ali para vestígios físicos de crimes, mas mais recentemente tem sido uso generalizado, sobretudo com a aprovação da lei do crime. Então, se essa cadeia de prova é respeitada, né, e o conteúdo é todo tratado, seria, então, possível ao acusado, a pessoa sobre a qual se pediu informações, já teria a oportunidade ali de contestar os dados solicitados, a própria pertinência da solicitação de dados, a regularidade do processo, do procedimento, da maneira como ele foi conduzido. Acontece que também nem sempre essas informações, nem sempre essas intervenções investigativas, elas chegam ao processo, porque nem sempre elas resultam em informações relevantes. Não é possível que pessoas que têm sido alvos de quebra de sigilo de dados sequer tenham notícia disso. É nesse contexto, portanto, que se começa a pensar formas de viabilizar um contrapeso defensivo, formas de compensação, na verdade, diante do nível de afetação de direitos que a gente está diante nesse momento pré-processual em que há o uso de medidas de investigação que são ocultas e que, portanto, não tem ali a participação da defesa. Porque a defesa, veja bem, ela não é só, né, pensando a estrutura do processo, a defesa, ela não somente está ali representando os interesses do investigado, como ela está contraditando as pretensões acusatórias, como ela está ali arguindo questões de direito que também o interesse do investigado não pode ser o interesse da justiça como um todo. Se questiona muitas vezes se esse não é um papel que poderia ser exercido pelo Ministério Público no Brasil, né, que tem aqui a atribuição de recursos legis também, e que, portanto, um controle judicial bem feito, rigoroso, seria suficiente para que medidas abusivas não acontecessem, para que não houvesse ali intervenção sobre direitos de maneira desproporcional. É de se pensar também sobre isso, sobretudo em âmbito público. Quando a gente está falando do estrutura acusatória, do estrutura que, portanto, precisa que a gente vê uma clara separação entre essas funções do processo penal, se isso não estaria de cara prejudicado, quando a gente considera, tanto a acusação interessada, né, na ação penal, como custos legis. Então, é nesse contexto que alguns estudiosos vêm apontando, por exemplo, para a criação de instituições como a protodefesa,
uma instituição de defesa, por exemplo, que atuaria nesse momento pré-processual, representando interesses do acusado, mas sem a ciência do acusado, ou seja, estabelecendo ali naquele momento pré-processual um contrapeso defensivo para que essas medidas de quebra de sigilo, para que medidas eventuais de interceptação telemática, por exemplo, sejam avaliadas e fundamentadas em relação aos escopos, se atende ou não atende aos requisitos formais, aos requisitos materiais, se está dentro ali do crime que autoriza esse tipo de intervenção, direitos fundamentais. Então, esse tipo de consideração, ou seja, de pensar a estrutura do processo, né, como uma estrutura que precisa ser equilibrada pela justiça da defesa, que existe ali não somente, né, para representar os interesses de um indivíduo peculiar, mas para garantir, através dessa representação, que a acusação vai ser conduzida de maneira proporcional, não desviar de maneira desproporcional sobre os direitos do acusado. Eu acho que é um caminho que a gente também precisa começar a pensar no Brasil. Precisa começar a pensar justamente pela generalização do uso de medidas ocultas, pelo fato de que elas tendem a continuar seus atos de desempenho. Investigações mais simples, as mais complexas, né? Um recurso aos dados, para pedidos de dados, para aqueles de tecnologia que tratam dados para prover serviços outros, né? Ou seja, tratam dados não para que eles estejam disponíveis para executar a investigação, mas tratando-os, porque os tratam, acabam sendo aí solicitados para colaborar com investigações. Então, pensando nisso, pensando o quanto esse tipo de pedido é absolutamente crescente na justiça criminal brasileira, e pensando em como os interesses das partes podem estar desequilibrados, por conta do elemento oculto dessas medidas, que até hoje, né, é considerado frequentemente indispensável, quanto porque a ausência do réu e do investigado nesse momento tende a fragilizar a defesa dos seus interesses e tende a fragilizar a possibilidade de que ele exerça essa defesa no momento posterior também, é que eu acho que vale a pena pensar nesses elementos processuais que reequilibrem, né, que permitam que uma gestão, a ratificação da investigação criminal não tenha, por consequência, uma fragilização de garantias processuais penais, cuja realização no Brasil também é frequentemente alvo de crítica, né, quanto à sua eficácia, quanto à sua materialidade. Eu acho que eu deixaria essas considerações à disposição para questões futuras. Agradeço muitíssimo o convite mais uma vez. Muito obrigado, professora Nathalie. E nós temos agora uma quarta palestra do delegado Thiago Cirino de Moura. Eu devo dizer que acredito que na academia a gente frequentemente debate assuntos relacionados a direito penal sem buscar uma devida presença e intervenção, protagonismo conjunto nos debates do Ministério Público, muitas vezes, da polícia, muitas vezes, de representantes e atuantes nessas carreiras, e por isso que fiquei bastante contente. Nós tentamos, inclusive, para esse evento, um procurador do Ministério Público Federal, sem sucesso, mas felizmente conseguimos o delegado Thiago aqui para também, como os demais, talvez de um background diferente, diversificado como os demais, mas diante da sua experiência na polícia, falar sobre o mesmo tema, sobre todas essas questões espinhosas da prova digital. O delegado Thiago, ele atualmente é o delegado no exercício da Divisão de Crimes Cibernéticos do DEIC e é titular da 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos e do Centro de Inteligência Cibernética do DEIC. Ele é formado em Direito pela Universidade Mackenzie e é pós-graduado em Direito Constitucional, Direito do Estado, Direitos Humanos e Segurança Pública no Brasil. Delegado Thiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por compartilhar as suas reflexões conosco hoje. Eu agradeço, gostaria de agradecer a oportunidade de estar representando aqui a
divisão de crimes cibernéticos, né? Depois das falas dos nossos colegas, eu acho que já fica evidente como é difícil o nosso trabalho. Porque esse limite existente aí, essa dicotomia, digamos assim, que existe entre a privacidade, o que a gente pode usar nas investigações, é uma luta diária, é uma construção diária, e é por isso que hoje existe a divisão de cibernética. O professor vai me permitir contextualizar para que vocês possam entender. No ano de 2001, surgiu em São Paulo a primeira delegacia que foi criada para a investigação relacionada à utilização de dispositivos eletrônicos, não era nem na internet. Essa delegacia, 10 anos depois, teve um aumento da sua atribuição, depois um novo aumento aí mais massificada, e recentemente, em 2020, nós fomos transformados em uma divisão de crime cibernético. Então, nós hoje somos compostos por 4 delegacias, e essa divisão foi criada justamente para atender uma demanda existente e crescente, para que nós pudéssemos criar uma estrutura e uma rotina, garantindo a regularidade das investigações feitas e garantindo os nossos trabalhos, que as investigações tivessem um resultado efetivo, sem essa violação, essas garantias constitucionais, enfim, que nós falamos, né? Hoje a gente está estruturado dentro do DEIC, com 4 delegacias com atribuições específicas, né? Então, vai desde investigações de crimes relacionados a comércio eletrônico até a lavagem de dinheiro. E por que isso é importante? Para a polícia, é importante demonstrar para vocês, porque é uma demonstração de que a polícia, sobretudo em São Paulo, está tentando acompanhar esse processo de evolução, capacitando os seus funcionários, os colocando à disposição da população para que a gente possa evoluir no combate a essas práticas criminosas junto dos meios eletrônicos, da internet, e garantindo o que eu já falei sobre a regularidade das investigações. Nesse contexto, dentro dessa divisão, ainda existe o Centro de Inteligência Cibernética, do qual eu sou responsável, porque a gente faz o quê? E aí, eu sei que talvez, em geral, isso não chegue ao conhecimento, mas a gente consegue produzir ali conhecimento para todas as estruturas da polícia e para a população de uma maneira geral, que vai desde como você não cair em uma fraude até, olha, esse tipo de fraude tem que ser investigada dessa maneira, observar essas regras, esses critérios vão levar ao resultado específico. Essa é uma das principais funções do Centro de Inteligência Cibernética, para garantir que a gente não tenha essas violações. Porque a experiência mostra que muitos dos trabalhos realizados pela polícia, pelas investigações, ao final do processo, lá na frente, depois de passar vários anos, aquela condenação que talvez viria em razão da prática criminosa, etc., ela não se confirma por uma falha na cadeia de custódia, por uma falha no processo de investigação como um todo. Dentro desse contexto, a professora Jaqueline falou sobre uma tecnologia que a polícia tem. Lá dentro da divisão, nós temos um laboratório de análises técnicas cibernéticas que ele é dotado de uma série de aplicações que nós utilizamos no dia a dia para garantir a cadeia de custódia, para garantir a regularidade. Então, a título de exemplo, um dos dispositivos que nós temos utilizado bastante, ele é um dispositivo que ele faz a cópia integral, por exemplo, de um celular ou de um HD abrindo, sem que ele gere dentro desse HD uma escrita ou um indicativo de que foi feito ali um acesso, como acontece, por exemplo, no computador comum. E para que nós possamos dar continuidade na investigação, utilizando essa cópia, a gente utiliza a cópia para acessar os dados, para obter as informações eletrônicas, preservando, assim, o HD principal, para assim dizer. E com essa preservação, a gente garante, inclusive, contraditório lá na frente, porque isso vai ser encaminhado para a perícia, vai ser feita a perícia, mas durante o processo, a defesa, entendendo por bem utilizar aquele HD ou aquele dispositivo, pendrive, por exemplo, vários cenários, cenas de movimento de mandado de busca que a gente atende pendrive, etc., utilizar aquilo na formação da sua defesa. Então, existe, sim, já pela Polícia de São Paulo, posso falar, pela Divisão de Crimes Cibernéticos,
uma preocupação muito grande em garantir que o trabalho que a gente faz, o que é feito lá, garanta o contraditório lá na frente, e que, seguindo esse caminho, as nossas investigações sejam efetivas e não invalidadas no início do processo por violação de alguma garantia fundamental, algum direito que a pessoa tinha que não foi por nós observado. É verdade também que muito do que a gente faz está ligado estritamente a uma autorização judicial, como a professora Jaqueline falou. Os cumprimentos dos mandados, para acesso aos aparelhos. A gente tem casos que a gente pede, por exemplo, para fazer o acesso aos aparelhos no próprio local. Não é nem feita a apreensão. Por exemplo, em casos de pedofilia. É necessário que a verificação seja feita em loco. Então, é uma realidade do nosso sistema que as coisas acontecem basicamente com ordem judicial. Mas, nesse aspecto, falando da polícia, há uma preocupação em não dar um jeito de arrumar um outro caminho que não respeite todas essas garantias, todas as regras da LGPD ou que o próprio processo penal exige, mas no sentido de que nós possamos lá desenvolver os trabalhos que atendam exatamente a esse regramento para que o resultado efetivo possa surgir, respeitando o contraditório, a defesa, que é importante. A polícia, antes de ter o papel de acusar ou de auxiliar, digamos assim, no Ministério da acusação, a gente tem o papel também de garantir que as regras vão ser cumpridas, né? E a divisão de crimes cibernéticos foi criada com esse racional, com essa expectativa de que a gente consiga seguir esses passos, né? Eu acho importante também falar, até para que vocês entendam um pouquinho dessa dificuldade. A nossa divisão ela trabalha basicamente em investigações que culminam em operações policiais, cumprimentos de mandados de busca, por vezes 50 mandados numa única operação, 30, aí depende do volume. E é muito difícil, porque você tem que traduzir para 100 policiais, 200 policiais que talvez não tiveram o mesmo treinamento ainda estão em um processo de desenvolvimento, a necessidade de observância dessas regras. Nós temos buscado a capacitação deles nesse sentido. Então, uma das últimas operações que nós fizemos, até para o desenvolvimento de um processo de cadeia de custódia, o que é determinado para que vocês possam ter a ilustração. Todos os objetos no local, eles eram arrecadados, já eram lacrados e sacados para que eles pudessem ser levados à divisão de crimes cibernéticos. Lá, eles eram removidos do lar. Se existia, como existe, né, autorização judicial para acessar esses aparelhos, esses acessos eram feitos depois de feitas as cópias, para que o celular ou o dispositivo fosse preservado. Esse é o método que a gente utiliza. Depois disso, a investigação reúne as informações pertinentes e a gente encaminha esses objetos para a perícia, disponibilizando posteriormente para o Poder Judiciário. Então, há hoje, sim, um processo de desenvolvimento dessas técnicas. Nós então super importante a participação, por exemplo, da OAB, ou até dos advogados, na construção desses processos. Eu, particularmente, é super importante para que a gente possa agregar informação e construir mesmo uma rotina que vai ter um resultado efetivo. Porque quando se constrói um inquérito policial, um processo, e ao final dele tudo é invalidado, a gente gastou tempo, dinheiro, esforço por uma coisa que não vai ter resultado nenhum. Então, é importante frisar isso. E eu queria fazer também outra parte relevante sobre, em razão dessa massificação que a gente viu, sobretudo com a ajuda da pandemia, nós observamos, por exemplo, um aumento na violência doméstica. E a polícia também buscou uma resposta imediata. Isso foi, me foge agora o número da lei, mas foi criado em São Paulo a DDI Online, a Delegacia de Mulher Online, onde não vou dizer as provas, mas os elementos informativos iniciais são úteis à proteção da mulher, etc.,
são todos formados por meios eletrônicos. Então, a vítima registra muitas vezes a ocorrência pelo meio eletrônico, ela é contatada por e-mail, ela pode encaminhar por e-mail, por exemplo, uma foto ou uma informação relevante. A autoridade policial já pode, à distância, mesmo sem ter contato direto com a vítima, pedir as medidas protetivas e assim garantir a vida dessa pessoa, etc. Então, acho que, no contexto geral, eu acho que é importante a gente frisar isso, que a polícia está buscando esses mecanismos, está se especializando em treinamento, parceria com várias entidades privadas para aprimorar os serviços policiais, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigado pela pergunta. Obrigado, delegado. Nós, conforme previsto, infelizmente, temos, de fato, tempo para novas colocações e intervenções, né, os 4. Eu já gostaria de dizer que temos também tempo para receber perguntas, tanto via Zoom quanto das pessoas aqui presentes. Temos alguma pergunta, alguma manifestação, algum comentário? Então, vamos começar. Boa tarde, meu nome é Samantha, eu sou advogada de propriedade intelectual e fiquei muito interessada em saber da palestra, porque na nossa área a gente lida muito com esse tipo de evidência, né, no ambiente virtual, então é uma coisa muito comum. E, na verdade, eu queria fazer um comentário sobre essa questão do respeito, né, ao direito de privacidade dos investigados. Na verdade, isso anda muito, quase anda lado a lado com a questão da efetividade, no meu sentir. Porque, na realidade, você tem um mundo de informações muito grande, né, que tem que ser, né, checado, verificado em sede de investigação, até num pedido de tutela de urgência. Então, assim, realmente o ponto que o Thomas colocou sobre você limitar o âmbito da investigação, na realidade, isso não só vai ao respeito da privacidade de quem está sendo investigado, como também para um resultado melhor no final. Porque, inclusive, quando você vai fazer um pedido, né, enfim, para uma tutela, se você faz um pedido muito abrangente, né, você simplesmente tem a chance daquele seu pedido ser indeferido, né, não só pela questão da privacidade, mas também pelo fato de que ele foge do escopo daquilo que está sendo pedido na ação, né, já em sede de uma ação judicial. Então, assim, meu comentário nesse aspecto é que eu acho que tanto pelo melhor interesse daquele que está sendo investigado, como também pelo melhor interesse de quem está conduzindo a investigação, de realmente haver um controle ou uma melhor delimitação do objeto da investigação e do cumprimento do warrant, enfim, do mandado que for feito. Inclusive, né, a técnica que a gente procura sempre observar é que o pedido sempre seja redigido de uma forma, inclusive, indicar as mídias, né, o WhatsApp, o Google, todas as variantes possíveis, onde vai ser feito, em quais aplicativos, para identificar o quê. Por exemplo, num caso de violação, né, de segredos industriais, de trade secrets, você dizer exatamente, se refere a comunicações relevantes daquele, né, do que está sendo discutido ali, de que é do proprietário, do autor da ação. Então, assim, meu comentário é que eu acho que é isso, acho que os dois interesses andam juntos. Até porque, no final, em termos práticos, se você faz um pedido muito abrangente, não só você corre risco de violar a privacidade do investigado, como um perito, por exemplo, se tiver que conduzir esse trabalho na hora de chegar lá e pegar os acessos aos computadores, um universo sem número de, né, possibilidades, ele não chega, na realidade, a um resultado útil que possa ser usado. Então, assim, achei muito interessante as palestras sobre esse ponto de vista. Até fiquei na dúvida se falava inglês, mas acho que ele... Bom, e é isso. Parabéns aí pela exposição. Só queria colocar esse comentário, porque eu achei que, na prática, assim, é isso. Acho que é do melhor interesse de todos, que, né, óbvio, não só da justiça, como até da própria pessoa que está buscando um resultado efetivo, com uma operação, enfim, com uma busca e apreensão de algum produto infrator ou que precise ter acesso àquelas informações. Muito obrigado, Samantha. Quem gostaria de
de reagir ou Eu estou perfeitamente de acordo. Eu acho que isso já orienta um pouco a sistemática da busca e aprendizagem quando está falando de coisas físicas, certo? Então, ali há esse exercício daquilo que é pertinente, daquilo que serve ao esclarecimento dos fatos e à instrução do processo, já está colocado para esse processo penal analógico. Eu acho que agora tem o desafio de pensar o processo penal e a instrução processual penal no mundo digital, considerando que os dados, né, embora devessem estar também submetidos a esse tipo de ponderação, eles não oferecem, por exemplo, as mesmas dificuldades. Eles podem ser manejados de maneira muito volumosa, a gente pode, né, determinar o fornecimento de dados gigantescos de dados, e aquilo não é visível. Então, talvez a gravidade e a afetação do direito que é viabilizada a partir dessa providência, talvez não seja tão prontamente verificado, né? Mas eu acho que o desafio da colocada é justamente esse, trazer para o universo digital essas ponderações, né, relacionadas à necessidade de delimitação. Acho que tem aí uma questão anterior que a gente pode colocar sobre se não é necessário pensar requisitos formais mais rigorosos, se não é necessário, talvez, pensar esses requisitos materiais também de maneira mais rigorosa, mas, além disso, acho que pensar a necessidade de limitar, né, a providência de investigação, limitar a providência de instrução, para que seja efetivamente necessário o esclarecimento dos fatos, necessariamente está melhor alinhado ao direito de privacidade da sua liberdade. Thomas gostaria também de... Yeah, please. And my apologies if I misunderstood anything that anybody said, but your comment made me think of when we were setting about trying to think up a research proposal that ultimately would be designed to say to our funders, we'd like to develop a framework for software that we think is in this area. I at least thought to myself, well, you know, first thing to figure out is there likely already some sort of software that exists that does this or that could be built upon? And who is, you know, what are the likely incentives at play for people to develop something like this already? And I thought, if it were left to law enforcement to design a software along these lines to do digital forensics more effectively, then they might design it along the lines of saying, well, let's make law enforcement more efficient here. And there is so much data that we need to be able to find only the stuff that's relevant to us. And so there's, to some extent, an incentive there to do the sorts of search tools and narrowing so that law enforcement can find the stuff that they really need to investigate criminal behavior. Then, in the private sector, there are companies that have a significant financial incentive to develop this kind of software, mainly in the trade secrets or intellectual property realm, that says when we're subject to some sort of lawsuit and there's a discovery obligation that we need to turn over information to a competitor or to somebody else who might find this information very valuable, we only want to turn over the bare minimum we have to under it. So I thought, well, in those two ways, there might be software that we build. But are those types of incentives likely to align with the interests of somebody suspected of criminal activity? I think there are going to be times when they do, but important times when they might not so easily align, right? So trying to have a very effective tool for searching evidence from law enforcement's perspective might not line up neatly with trying to have a tool that says, no, you need to provide some sort of support here that may evolve over time to give you only the information from this person's device that is strictly relevant to what you're investigating now, rather than like that might possibly lead you to further investigative efforts further down the line that might be interesting.
So, and similarly in the commercial context, there are going to be ways in which trying to narrow the scope of searches may be financially lucrative, but that won't capture all of the various privacy interests that might be at stake. But I agree with you that there are some really similar tools that you can draw on. And for me, at least, what will be interesting as a technical matter, and here I'll defer mainly to my colleagues in computer science, for them to develop this better understanding. But where does this line up and where does it diverge? Where are some of these interests that seem to be complementary? Where are they actually going to diverge more? Because I think there's a lot in common, but there may be some really important ways in which these aren't driving at the same things. Yeah, actually, you're right, because there's one thing that I think that sometimes it happens is the fact that you simply don't know what you're looking for sometimes. And you're just like, oh my God, where am I going to start with? So that's one of the challenges that applies to here. But at the same time, there's costs involved, and maybe, let's say for an example, the thing that I was talking about, experts acting in the process. The fact that sometimes the expert fees can just escalate so high that it just invalidates, it gets undoable for you to conduct this kind of, search, because it gets too costly, and then the client just decides not to move forward with the suit because of that. So there are a lot of aspects involved, and that's why I think narrowing it just makes it easy in the sense that you can get more easily an injunction. It's easier for you to convince a judge to do such an anticipated with an order, such a strict order, just in the beginning of the lawsuit. And at the same time, there's this practical aspects, if I may, of the suit. So yeah, that's why I think it's there's benefits in narrowing the search, but at the same time, it's challenging because sometimes you don't even know how they're exchanging these secrets between them. The infringers. Sometimes it's just exchange pictures, or they send an email, or it's in WhatsApp, or you don't know the media they're using it. So yeah, it's just a matter of you to begin at first things first. Are we going to be able to obtain an injunction here or not? And then we move forward to a better strategy in the course of the court action. But yeah. Eu tenho prestado atenção aqui só para ver se a gente não tem alguma pergunta das pessoas que estão participando remotamente, mas me parece que não, né? Nós tivemos um comentário mais cedo no chat, mas não era uma pergunta. E aí, então, né, quem está participando conosco no Zoom pode levantar a mão, né, usando a função do Zoom a qualquer momento. Mas eu acho que nós temos uma outra pergunta, professora Natália, aqui. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Thiago. Obrigada pela sua fala. É muito interessante, sempre muito útil ouvir, né? Inclusive quem está fazendo a atividade, prestando o serviço lá na ponta, entender quais são os desafios, né? Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma é como tem sido esse processo de avanço e melhora das práticas da polícia em relação ao tratamento de evidência digital e tecnológica. Então, quais são os desafios que você enxerga, tanto e até, se puder, até desafios institucionais em termos de treinamento, há resistência dentro da polícia, até para, às vezes, há muita resistência em relação a práticas novas, né, mudar, né, velhos hábitos. Então, eu queria entender um pouco como tem sido esse trabalho e quais são os desafios que você enxerga institucionais para isso. E a minha segunda pergunta é um follow-up dessa primeira, que na sua experiência, o que você enxerga como desafio para outros estados também? Então, o que precisa também acontecer em outros estados, se é que já está acontecendo, para que para que esse tipo de trabalho de formar melhor, produzir melhores evidências, informadas por, e também já pensadas a partir de proteção de direitos, né? Quais são os desafios de fazer isso também fora de São Paulo? Né? Então, assim, não sei se também você consegue responder essa segunda parte, mas são as minhas perguntas. Obrigada novamente. Pela pergunta. Assim, o desafio institucional é gigantesco, porque nós não temos, por exemplo, dentro do universo de todos os policiais, um padrão policial. O civil, ela é bem diferente, tem pessoas com conhecimentos diversos e tal. Mas, na busca por um resultado bastante expressivo e positivo, quando a divisão cibernética foi criada, todas as pessoas que lá
aportaram para trabalhar, ou foram chamadas a ocupar cargos lá, elas passaram, como eu posso dizer, um processo de entrevista, por assim dizer, para verificar se elas eram efetivamente dotadas de conhecimento técnico mínimo suficiente para estar lá, ou se de repente a gente estava diante de uma pessoa que não conseguiria, por exemplo, operar um computador ou operar um dispositivo eletrônico um pouquinho mais elaborado e tal, porque às vezes nem tinha acesso a isso. Então, o desafio institucional é muito grande, no sentido da gente tentar transmitir que a gente precisa ter esse resultado no cotidiano e que esse trabalho que a gente está desenvolvendo é que é o padrão, né? Que nós não estamos fazendo nada de excepcional, nós estamos fazendo o que tem que ser feito da maneira correta e que isso tem que ser copiado. E justamente por isso, quando eu tive a oportunidade de falar inicialmente, eu falei do centro de inteligência, que a gente produz conhecimento para difundir isso dentro da própria Polícia Civil. Então, nós temos, por exemplo, um plantão de atendimento de delegacia, que é justamente para criar rotinas para que a gente possa expandir esse trabalho. Os nossos diretores atuais, eles têm como visão a necessidade de, assim, um bom trabalho que foi feito e deve ser replicado. Então, a gente vai transmitindo isso para outras delegacias, até com outras competências, porque a gente já observa que, assim, às vezes um homicídio, hoje, em razão das evidências digitais, ele pode ser esclarecido utilizando uma técnica que foi desenvolvida dentro da divisão de crimes cibernéticos, que nasceu para apurar crimes patrimoniais de uma maneira geral. Então, há essa tendência, é algo que atualmente vem prosperando, e a gente espera que continue, né? Mas o desafio institucional é esse processo de capacitação, de treinamento. Hoje a Academia de Polícia já gera bastante treinamento nesse sentido, muitos cursos, e as parcerias que são feitas, muitas vezes com algumas associações e entidades, permitem que a gente tenha acesso a alguns cursos muito bons. Por exemplo, é evidente que no cenário atual, criptomoeda, criptoativo, é algo que está ganhando cada vez mais corpo. Então, a gente busca, às vezes, alguns treinamentos. Em São Paulo tem a ABCripto, que é a Associação Brasileira de Criptomoedas, e já nos ofereceram treinamentos para que a gente possa capacitar esses profissionais para que, diante de uma fraude relacionada a isso, por exemplo, a gente possa seguir com a investigação de maneira correta. E com relação aos outros estados é um pouquinho mais difícil de falar, mas São Paulo, a Polícia de São Paulo de uma maneira geral, acaba sendo sempre um precursor em muitos dos casos, né? Então, vários estados já têm delegacias, posso dizer se todos, mas a maioria, grande parte deles já tem delegacias de crimes eletrônicos, talvez não com a robustez que existe em São Paulo. A gente tem praticamente 100 funcionários trabalhando com isso. Mas já existe isso, e existe, a gente da doutrina policial acaba dizendo que é informação de inteligência. Existe uma integração entre essas delegacias que apuram esses crimes eletrônicos para troca de informação, para troca de conhecimento, para troca de ideias para que possa melhorar os trabalhos. Obrigado, delegado. Acho que ainda não temos nada pela internet. Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta. Eu gostaria de ouvir as nossas palestrantes e nossos palestrantes, inclusive, né, a professora Jaqueline, que está conosco remotamente. Qual seria, né, na opinião de vocês, uma grande oportunidade que não pode ser perdida com a Lei Geral de Proteção de Dados para investigações criminais e segurança pública? E aqui, o professor Thomas, pode ser para próximo desenvolvimento legislativo, né, nos Estados Unidos, nessa área de capacidade de investigações. Qual é a oportunidade que não deve ser perdida? Me ocorre pelo menos 3 questões que acho que essa lei poderia, às vezes talvez até deveria, regular no vácuo, né, de outros projetos que tentaram e parecem ter saído de pauta, ou tentaram, mas tentaram muito mal, na minha opinião.
Um primeiro diz respeito à internet das coisas. Nós mencionamos, e foi muito discutido aqui, a questão do celular, obviamente, pela relação que nós temos com o nosso telefone celular, parece que é aquele, dentre os objetos da internet das coisas, é o primeiro que deve ser objeto da nossa preocupação, e talvez aquele que maior, onde nós temos maior interesse em privacidade, mas ele certamente não é o único. Então, que tipo de construção de conceitos para auxiliar e para limitar as intervenções e a coleta de provas e uso dos processos e nas investigações, que tipos de conceitos nós precisamos construir em relação a dispositivos. Nem sempre, me parece, a expectativa de privacidade é um bom conceito, em grande parte porque quando se trata de internet das coisas, o usuário ou a usuária não tem noção do que esse dispositivo, que essa pessoa usa diariamente, efetivamente pode fazer em termos de violações de privacidade. Então, a expectativa de privacidade talvez não seja melhor. E hoje nós já temos desde termostatos inteligentes, não só as televisões inteligentes, temos geladeiras inteligentes. Todos esses objetos, às vezes, em conjunto, poderiam ser utilizados sem qualquer limite para a produção de provas e quais são os limites que nós talvez temos preocupações. Então, isso é talvez uma primeira oportunidade, tanto para o projeto brasileiro, quanto para um eventual desenvolvimento legislativo nos Estados Unidos. Um outro exemplo, me parece que é redes sociais. Então, nós temos, acho que todo mundo se preocupa com diferentes tipos de crimes que são praticados hoje pelo intermédio de redes sociais, e a regulação que pode ser produzido de provas sobre esses crimes hoje me parece que precisa ser desenvolvida. O PL 2630, o apelidado de PL das fake news, tratou em diferentes versões com a questão da rastreabilidade dos aplicativos de mensageria privada, então que no WhatsApp ou em outros Telegram, que houvesse uma produção de prova que só poderia ser usada para investigações, processo criminal. Inclusive, em determinadas versões, não era nem para qualquer crime, era para investigação de alguns tipos específicos de crime. Esse projeto parece agora sair de pauta. A preocupação, no entanto, de manifestações e até coordenadas que, às vezes, desestabilizam a democracia brasileira, essa preocupação continua, apesar de o PL 2630 ter saído de pauta. Então, isso talvez seja outra oportunidade para esse projeto de lei sobre privacidade, no caso das investigações criminais de segurança pública. E um terceiro exemplo, e aí gostaria de ouvir os quatro, ou quem quiser pensar a pergunta, diz respeito existe uma diferença entre proteção a limites na coleta e proteção a limites do que eu posso fazer e que tipo de metodologia e tecnologia eu posso empregar em relação a uma informação que eu, na verdade, já tenho e já coletei. Me parece que até há pouco, até muito recentemente, talvez com razão, todas as nossas preocupações eram em relação a colocar limites ao acesso ao dado de uma pessoa para efeitos de uma investigação. Hoje isso não é mais suficiente. Hoje eu preciso pensar também em limites adicionais e diferentes em relação ao que pode ser usado para produzir informação, extrair inteligência de um dado que talvez a autoridade já possui. E aí nós estamos falando, por exemplo, do emprego de inteligência artificial, que tipos de limites devem ser pensados. Me chocou muito o resultado de uma pesquisa que eu fiz com duas coautoras sobre reconhecimento facial no âmbito da segurança pública em 11 países da América Latina. Nós fomos atrás de está sendo usado ou não e qual é a base legal para o uso dessa tecnologia por parte das autoridades. Na vasta maioria desses 11 países da América Latina, havia já uso disseminado de reconhecimento facial para a segurança pública por autoridades locais, às vezes municipais, às vezes federais, e quase sempre a autorização legal era a cláusula de exceção na Lei de Proteção de Dados, como é o caso do Brasil, que fala, não se aplica essa legislação à segurança pública. Então, as autoridades apontavam como a base legal que obriga e que permite o uso dessa tecnologia para o vasculhamento de dado que talvez já estava de posse das autoridades, a cláusula de exceção. E isso me preocupou, não só o fato, mas que isso ocorre em diversos países da América Latina. Então, são 3 exemplos. Que tipo de oportunidade a nossa lei ou um desenvolvimento legislativo nos Estados Unidos não pode perder nesse campo. E aí, podemos talvez seguir na ordem
inicial das falas, aí, temos discutido, né, decidir quem é que fala primeiro, vamos seguir na ordem inicial das falas. E eu já sugiro, em função do tempo, e para deixar todo mundo confortável, para também não ficar se preocupando com o relógio, que de repente, como nós não temos outras perguntas, nem a gente aqui, e, quem quiser, né, reagir e responder, no final também já aproveite para fazer as suas conclusões, os seus comentários finais. Muito obrigado. Well, thank you. Yes, there's a big question, and the examples, each of the examples you give, I feel like we could have an entire panel on each of them, but I'll try and offer a few thoughts that I think will tie into a lot of the other discussion we've had today. For me, well, first off, you're absolutely right to focus on the Internet of Things as a potential scene of regulatory intervention. Part of me wants to fight the urge to treat this type of technology as materially distinct for purposes of regulation, because really, I think we can run into trouble if we make law too text specific in a way that treats some new technological development that shares many of the same design features, implications, underlying considerations that should be animating our concerns about devices and wearable technology. There is substantial enough overlap that I get nervous when new op-eds come out about a brand new technology, and then the response is, well, we need to regulate that technology. There was a lawmaker in California who read a New York Times piece all about how smart home devices were being increasingly used in cases of domestic violence. Your security system was being tampered with by your ex because they had the login details to your account. Your fridge was being turned off. Your heating was being turned up at odd times of the night. What are we going to do about this? And this legislator said, we need a law that says you can't abuse people through Internet of Things devices. And that is a well-meaning reaction. But I think, no, we need to think about our laws that already exist about the way in which people can stalk, harass, monitor, surveil people. And think about how, this time it was your smart fridge or your smart lock that was being used. Tomorrow it might be the Tile or the Apple, what's the Apple device that's now being used everywhere? I forget it, but anyway, the little chain, tomorrow it's going to be that. And I can promise you in 6 months, it's going to be something else. We can never future-proof our laws, but I think we can write laws when the underlying interests that we're protecting against are, for example, substantial privacy invasions or surveillance, monitoring somebody's location in ways that can at least insulate it from being obsolete too quickly. So that would be one maybe takeaway that I would have. But I agree with you that there are maybe distinct features of the Internet of Things that merit, maybe targeted regulation. I recently was at a talk given by Paul Ohm, a law professor at Georgetown in Washington, D.C., and he's proposing a legacy switch on all Internet of Things devices that should be mandated by law. And a legacy switch would be a physical switch on all of these IoT devices that you should be able to turn off, that turns whatever your smart thing was into a dumb thing. So your smart fridge just becomes a fridge again. And your smart lock just becomes a lock again to your door. Crazy. And exactly, crazy idea. And he's like, we need to just have the ability to turn it off. For all of these privacy reasons that we've been talking about, security reasons maybe, or environmental, I could go into it, but there could be ways in which actually these devices require targeted regulation. But on the whole, I'm resistant to the idea of designing legislation specifically for that field of technology. I'll mention just three things quickly that other regulatory areas that you didn't talk about. One is facial recognition technology. I think this is an area of the law that, at least in the United States, and I don't know if you're making better progress here in Brazil, but that is vastly under-regulated. The use of
face surveillance, to be able to track our movements in public in a way that right now law is just not well equipped to deal with the interests that we have in obscurity, right? Our ability to operate in the world without constantly being known where we are and what we're doing. Facial recognition technology, I think, presents a unique risk that law right now hasn't been well equipped to deal with, so I'd like to see more done there. A more general thing that I'm concerned about is the dichotomy between public and private when it comes to information or our behaviors, that for a long time in the United States, at least, we've operated a pretty rough binary between what is public and what is private. And there are all sorts of ways in which digital technology shows us that what has always been true, right? That it was never just a binary distinction, public and private. It's always existed on some sort of spectrum. We always share some things with some people and yet retain privacy interests in them. But now it's totally untenable for law to draw such a strict line between public and private. Law needs to be responsive to the fact that things exist along a spectrum, and we don't lose interests in information or our movements or our associations just because somebody somewhere, often an intermediary, a company nowadays, has some insights into that feature. So I think law needs to be more responsive to that. And then finally, and maybe this will bring me to my concluding thoughts on my own project, a lot of what I focused on today was on judicial process surrounding warrants and how we might circumscribe the reach of searches in that realm. But the big elephant in the room, at least in US law, and it wouldn't surprise me if the same is true here, is the exceptions related to consent when you're conducting searches. So if I consent to have law enforcement search my device, all of the hopefully helpful stuff that I'm talking about to do with privacy interests being honored in the warrant application, you don't even get to that. You don't have a neutral magistrate, a neutral judge who's going to look at this. If the officer manages to persuade you that it's in your interest to hand over your phone, and they say, oh, can we look at the whole thing? And they say, yeah, okay, cool. And then they can search the entire thing. Everything that I talked about in my talk today is irrelevant and obsolete. And there's interesting new data that's been gathered from public information requests back in the United States about how, a substantial number of device searches are done pursuant to consent. And so thinking about the ways in which there might be limits placed on the types of searches that can even be done with somebody's consent, knowing what we know about people's willingness to agree in order to be agreeable with people of authority, I think might be an essential complement to any reforms that I might like to see on the side of having more judicial oversight of searches. There may need to be, and this isn't going to come from judges putting constraints on, that would need to be a legislative intervention to maybe say either that consent needs to have certain features, or maybe there are just certain types of searches or certain features of searches that you can't even get through consent anymore. Because we recognize that that's going to, in many cases, provide insufficient protection to people's privacy interests, that privacy self-management is not a sensible way to go about governing access to data on our devices. So those are some reflections that I have in response to your question. Muito obrigado. Professora Jaqueline, gostaria de reagir também? Sim, professor, muito obrigada. Vou retomar um pouco sua primeira provocação, né, sobre se existe uma janela de oportunidade, talvez, para algum tipo de legislação, algo como uma lei geral de proteção de dados para atividades de investigação criminal, segurança pública. O meu comentário sobre isso é na linha de que a nossa LGPD, né, como está, ela já deveria trazer e levar essas preocupações, esses cuidados para atividades criminais, não só porque o texto da legislação já honra e já estabelece lá explicitamente um compromisso com os princípios e direitos que a LGPD tem e os estende para essas atividades nesse âmbito,
mas porque, no fundo, o fundamento de uma existência, de uma regulação como a Lei Geral de Proteção de Dados, e aí de uma futura também lei específica para essas atividades de investigação criminal e segurança pública, é um direito fundamental que nós temos e que é devido a nós no tratamento que o Estado dá, as informações que tem sobre nós, e aos tipos de danos que esse processamento dessas informações pode causar. Então, e aos tipos de injustiça, enfim, decorrentes da assimetria de poder existentes nessas relações, e aí principalmente nas atividades de investigação criminal, em que você pode colocar uma pessoa na prisão, enfim, onde acho que esse contraste, né, de poder é ainda mais gritante. Mas, enfim, dito isso sobre a LGPD geral e como eu acho que ela já deve valer e ela já deveria estar na mente de juízes e de ministros ao lidar e conduzir investigações de forma geral, e até autoridades policiais e membros do Ministério Público, se a gente for pensar numa janela de oportunidade para algo como a LGPD penal, eu acho que efetivamente tem algo bastante importante aqui a fazer de forma bastante semelhante com o que a LGPD faz, que é estruturar atividades, né? Fazer algo estruturante que enderece ou que enfrente múltiplas atividades que envolvam processamento de dados e promova, de certa maneira, uma mitigação de riscos que podem existir no âmbito dessas atividades, por mais que a princípio elas pareçam legítimas ou pareçam possíveis dentro de um contexto de investigação criminal e legitimidade do Estado enfim, promover uma investigação após um delito, né? As questões elas vão muito além, hoje em dia, quando a gente está pensando em como a tecnologia pode ser usada, do que só se a polícia pode acessar ou não a informação no âmbito específico de uma atividade investigativa, né? A gente está lidando desde uma ampliação muito grande de atividades anteriores, pré-processuais, como a Nathalie já vinha colocado, mas aí também atividades de segurança pública propriamente ditas ainda, atividades de monitoramento público, policiamento, ostensivo, que já começam a envolver atividades, porque há coleta de dados por câmeras e coisa e tal. Desde aí a gente já vai querendo, então, trazer essa estruturação do que é ou que não pode ser feito e como é que essas informações podem ou não ser usadas, porque os mesmos riscos que hoje a gente está tentando endereçar com algo como a LGPD, elas também existem nesse outro caso. Então, riscos de vazamento dessas informações, usos secundários completamente inadvertidos para outras finalidades. Então, por exemplo, sai muita notícia de como essas câmeras de monitoramento público mesmo, né, em praias, às vezes são usadas para captar certas imagens de mulheres ou são redirecionadas para janelas de apartamento. Enfim, esse tipo de abuso, de um uso secundário daquela tecnologia, né, já é algo que a gente precisa estruturar, um risco que existe. Uns riscos claro, discriminação decorrente de tecnologia, seja algo de forma consciente ou até de forma inconsciente, né? Então, efetivamente existe uma janela de oportunidade para criar novas balizas, né, que vão além dessa linguagem de precisa de uma autorização judicial para acessar ou não essa informação dentro da investigação criminal concreta. Bem, sobre o segundo comentário, ainda no gancho disso, né, Ivar, você também levantou o ponto de que será que a gente não deve começar a pensar também, existe uma diferença entre proteção na coleta, mas será que a gente não deve pensar em proteções também depois disso, né, com o que se coletou e a metodologia disso? Acho que isso conversa bastante com a pesquisa do professor Thomas, né? Mas fazendo uma observação nesse comentário, também vendo como a participante aí da plateia, acho que a Samantha, né, comentou, hoje em dia, e eu tenho certeza que no Brasil tem muitos profissionais e autoridades policiais muito sérias que não fazem isso e que estão sempre comprometidas de manter a validade do seu trabalho,
ao que o delegado, o Tiago, pontuou aí bem. Às vezes a gente vê notícias, né, que repercutem de determinados casos em que parece que celulares acabam sendo usados como baús do tesouro. Então, eu quero ir atrás, eu quero, enfim, promover essa busca e apreensão, e eu vou atrás desse policial, dessa pessoa, porque eu quero ir muito além, talvez eu vá descobrir muito mais do que esse crime que eu estou investigando hoje aqui. Ou então, eu vou prender essa pessoa ali nessa boca que existe, certos traficantes, mas aí a partir daquele celular eu vou talvez ir muito além daquilo e com relação a algum tipo de quadrilha com a qual essa pessoa possa estar envolvida. E isso conversa com essa escolha, assim, esses trade-offs que a gente estava falando no comentário para a primeira provocação da Samantha, né? De, às vezes, você efetivamente só consegue investigar certas atividades complexas, certos crimes complexos, se você abrir, né, o leque o alcance dessas informações que você vai ter, só consegue extrair ligações se existe um acesso maior, mas ao mesmo tempo isso amplia o acesso, amplia a violação à privacidade e vai muito além do que a sua suspeita inicial ou a sua causa te permite, né, fazer. E, bem, essa é uma provocação interessante, porque é uma escolha efetivamente trágica que a gente tem que fazer aqui, né? Sobre o que é que a gente vai pôr a perder, então. A gente vai pôr a perder a privacidade, ou a gente vai aceitar, de certa maneira, essa fricção dentro das atividades de investigação. Efetivamente, aqui eu não vou poder fazer isso. Ou a gente vai começar a fazer, como o professor Thomas, acho que a pesquisa dele já começa a fazer, permitir que sistemas de tecnologia façam essas inferências, essas linhas que talvez nós não estejamos confortáveis em permitir que humanos façam, ou humanos tenham o poder de fazer. Uma vez estudando, lendo um artigo nos Estados Unidos sobre como as polícias se comportam nos Estados Unidos, e aí o professor Thomas me corrija se isso não for uma prática generalizada, eu ouvi dizer que às vezes, e o professor Tiago também, se puder comentar, se isso existe aqui no Brasil, eu gostaria bastante de aprender também, que às vezes as equipes policiais, no âmbito de uma investigação, elas se dividem para fazer a triagem sobre o que é interessante ou não, a partir daquilo que foi coletado dentro de um dispositivo. Então, você seleciona a pessoa, por exemplo, uma pessoa da equipe, você vai ver os dados desse computador e você vai separar para a gente só o que tem a ver efetivamente com a nossa investigação de pornografia infantil. E aí todo o resto que esse investigador viu, ele vai deixar para fora e ele também não vai compartilhar com o resto dos seus colegas que vão efetivamente investigar aquela pessoa e nem vai poder dizer de nenhuma outra maneira o resto que ele viu. Essa já é uma saída que a gente encontrava fisicamente e me parece que a pesquisa do professor Thomas ela já está avançando para fazer algo assim de forma tecnológica, né? E, enfim, colocando a tecnologia aí no seu lugar. Eu estou animada aí para ver o que é que vem ainda de desafios dentro disso, que vem ainda de problemas, e acho que a gente ainda teria, mesmo dentro dessas atividades, bastante a discutir em termos de requisitos ou de precauções que a gente ainda deveria levar a essas tecnologias. Um último comentário, só uma observação que eu achei interessante sobre o comentário sobre consentimento que o professor Thomas trouxe. Aqui no Brasil também existe, acho que muito disso, desde que o STJ passou a exigir uma ordem judicial prévia para acesso a celulares. Existe se você olhar nos últimos anos, existe uma quantidade muito maior de julgados no STJ também chegando sobre a validade de um consentimento para acessar um celular. E aqui no Brasil, me parece, essa é uma discussão, de novo, como aqui no Brasil às vezes não existe essa discussão também sobre critérios materiais, existe uma certa presunção de consentimento
quando a pessoa, sei lá, quase que não lutou para aquilo não acontecer, para aquele acesso não acontecer. É claro que, bom, se você não fez nada para impedir que a autoridade policial mexesse no seu celular, você consentiu. E isso também precisa ser discutido aqui no Brasil. Enfim, só um comentário aí, que há uma discussão que essa observação do professor Thomas me lembrou. Muito obrigada. Foi um prazer enorme participar do evento e é isso. Obrigada. Obrigado. Bom, pensando, né, voltando à pergunta, que ocasião é essa, né, que a gente deve aproveitar no sentido de pensar um LGPD penal, eu imagino que a tarefa que será colocada e que foi desempenhada, né, pelos membros ali da Comissão dos Juristas foi pensar o como o manejo da informação nesse ambiente penal para preservar direitos. Então, algumas coisas me chamam a atenção, o projeto é muito interessante, mas, por exemplo, a habilitação, acho que a gente caminha claramente em direção a uma transparência. Hoje é difícil dizer que a gente sabe exatamente quais são os usos que se dá aos dados no âmbito da investigação brasileira, que sistemas e quão integrados eles estão no âmbito da segurança pública e no âmbito das investigações também. Onde no Brasil já tem reconhecimento facial, a gente sabe que tem em São Paulo, que tem no Rio, que tem em Salvador, mas há uma dispersão dessas iniciativas, por exemplo, a gente consegue começar a conversar, né, sobre os limites adequados, porque a gente tem uma opacidade em relação ao uso dessas tecnologias para fins de segurança pública, para fins de investigação e no processo penal. Então, eu imagino que um primeiro passo que o projeto dá é esse de habilitar uma transparência, então há ali, né, a obrigação de que, tanto a obrigação a depender do tratamento, a depender do uso de dados, elaboração dos relatórios de impacto, mas para além disso tem a definição do que o CNJ publica, né, anualmente, ali a lista dos tratamentos que são realizados. Então, acho que a gente dá muitos passos em direção à transparência, e a transparência é um lugar mais profícuo para debater limites disso sem dúvida. Para além disso, acho que há essas salvaguardas procedimentais, né? Sempre que a gente habilita controle de acesso, sempre que a gente habilita, por exemplo, níveis de acesso, a gente permite que questionamentos sejam feitos sobre quem acessa, para que acessa, né? Se acessa com ou sem autorização para isso. Então, acho que essas salvaguardas procedimentais são absolutamente importantes. E você comentava também, Iva, sobre o PL 2630, e o texto que hoje em dia está prestes a ser debatido, né, é o texto do trabalho ali pensado na Câmara, ele já não tem o dispositivo da rastreabilidade. Eu acho que é um passo positivo, né, a gente ter deixado para trás o regime de conservação de dados que é geral e que é de certa maneira, dissociado, né, de uma situação específica de suspeito, ou seja, a gente está voltando estaria tomando com o dispositivo, como ele veio do Senado, uma medida parecida com aquela de guarda, que foi pensada no Marco Civil, mas muito mais invasiva. Então, acho que ter ficado para trás é positivo. Por outro lado, agora uma outra medida, tem ali a regulamentação da interceptação de metadados, que, de certa maneira, vem a substituir e é mais dirigida, afinal de contas, né, tem ali um alvo específico, né, são dados que são coletados ou seriam coletados a partir de uma demanda. Então, acho que o risco é enorme e eu acho que ele foi mitigado ou reduzido nessa nova versão do projeto que está colocada para, enfim, ainda não está na agenda de votação, né, mas há sempre a possibilidade que volte. Eu imagino que os atores estejam se movimentando nesse sentido. Então, eu diria que concordo, né, que a gente já está sob a vigência da proteção de dados no país de maneira integral, no sentido de, por um lado, ter um direito fundamental que obriga todos os poderes desse Estado, por outro, tem ali todos os princípios e direitos que estão na LGPD, que, apesar da restrição do artigo 4, se aplicam, né? Então, eu acho que a oportunidade regulatória é essa oportunidade de criar as garantias procedimentais que vão ser compreendidas, e pensar a aplicação setorial desses princípios de proteção de dados e concretizar esses mandamentos que talvez agora ainda soem gerais, né? Se a gente olha o direito fundamental e olha para a LGPD, é difícil entender como que aquilo se materializa em regras específicas no ambiente das investigações, no ambiente da segurança pública, no ambiente do processo.
Eu acho que o desafio que está colocado é esse, né? É como que esses grandes mandamentos de proteção de dados se concretizam em direções claras, em diretrizes objetivas, né? Em regras concretas. E esse, de fato, é um desafio em aberto. Acho que o texto que foi colocado ali, né, para consideração do Congresso Nacional, ainda não foi apresentado como projeto de lei, um texto absolutamente interessante nesse sentido, inspirado em experiências, né, regulatórias europeias, mas também norte-americanas, e eu acho que também atento aos desafios que são peculiares do Brasil. A gente precisa considerar o acesso desigual à justiça, a gente precisa considerar os números do ambiente carcerário, a gente precisa considerar a dificuldade de acesso à defesa também, inclusive para pensar situações como essa do consentimento. Por que o consentimento talvez não seja crível em situações em que há tamanha assimetria, né? Como que isso, por exemplo, se manifestou na pesquisa sobre acesso a dados armazenados em celulares? Então, eu acho que seria por aí a minha aposta, que é uma oportunidade regulatória absolutamente importante para estabelecer as minúcias de dados dessa área, mas que a gente já tem aí, eu acho que parâmetros gerais vigentes que já rendem, pelo menos, controle judicial, né? A gente já começa a ver algumas ações, inclusive, no Brasil, ou a instalação, por exemplo, de câmeras de reconhecimento facial no metrô de São Paulo foi levada à justiça aqui em São Paulo também, está tendo julgamento, mas já houve ali uma limitada termo da suspensão do tratamento. Então, eu acho que já há um parâmetro constitucional e legal para levar ao judiciário, por exemplo, medidas, nesse caso, né, de vigilância, que podem ser consideradas desproporcionais. Então, nesse caminho nós estamos. Muito obrigado. Obrigado. Eu acho importante, assim, enquanto todos falavam, fiquei procurando uma palavra, eu acho que ela usou brilhantemente, que é trazer a transparência. Então, eu sou totalmente favorável à transparência dentro do processo, dentro da investigação. E acho que a gente, então, nesse sentido, não pode perder a oportunidade de que, vindo a LGPD penal, ela vem com regras claras, com os limites estabelecidos de maneira clara, que vai garantir que a investigação tenha ainda mais regularidade, que a gente traga essa transparência necessária, sem número de investigações que podem não ter isso evidenciado de maneira geral, mas eu acho que essa é a oportunidade que não se pode perder, da gente trazer, já que criaram os mecanismos para limitar, discutir privacidade, etc., que a gente utilize isso para trazer essa transparência, e isso traga, então, benefício à investigação de uma maneira geral. Eu acho que é essa oportunidade que não se pode perder dentro desse cenário. Sobre o que a professora Jaqueline falou, existe, sim, investigações da Polícia de São Paulo que a gente compartimenta essa informação, exclui alguns fatores ali da investigação para compartimentar a informação. É óbvio que dentro do interesse da investigação, de acordo com o que ela se decide. Muito obrigado. Bom, então, agradeço mais uma vez a todos e a todas por terem compartilhado não só perspectivas descritivamente, mas até as suas convicções sobre como deveria ser o direito, ou como deveria ser uma futura legislação que trate do tema. E agradeço também, né, as pessoas que nos acompanharam pelo Zoom e também aqui pessoalmente. E aí tem razão já do horário, encerro o nosso evento. Muito obrigado, boa tarde, boa noite já a todos e a todas. Muito obrigado.